Muita gente não entende o porquê investir em fundo de papel e o interessante é que você recebe a inflação direto no seu dividendo. Então, ele tem as dívidas lá, o devedor está pagando, ele está recebendo o IPCA mais 8, mais 10, mais 12, e você vai receber essa inflação no seu dividendo. Então, a tendência da cota é que não vai se valorizar tanto no longo prazo, porém o dividendo que você recebe é maior por conta de ter dívidas e já está recebendo o IPCA, o CDI dentro do seu dividendo. E é interessante também a diversificação. Então, por exemplo, o cara quer comprar um CRI, ele não consegue analisar se a empresa não for listada, se é um devedor bom ou ruim, enquanto isso em um fundo de papel, ele vai ter o próprio gestor do fundo analisando o balanço da empresa para ver se ele vai pegar esse título de dívida ou não. É bem importante, assim, a gestão no fundo imobiliário, ele é um fator prioritário, assim, principalmente quando a gente fala num fundo de papel. E aí esse ponto que você colocou, eu acho bem importante também a gente pensar nisso aqui. Um fundo de tijolo e um fundo de papel é muito diferente. Por mais que a estrutura seja parecida, né? Você compra na bolsa de valores, todo dia útil, cai dividendo todo mês, o que tem dentro desses fundos é muito diferente. Sim. Então é praticamente um outro produto, na verdade, o fundo de tijolo e o fundo de papel. E esse é o ponto, é assim, o que você tem que esperar quando você compra um fundo de tijolo ou um fundo de papel? É isso, um fundo de papel vai te pagar mais dividendos, mas ele não tem uma tendência clara de supervalorização. Por quê? Porque ele já entrega esse retorno acima do IPCA, acima do CDI, que está contratado, ele já entrega isso todos os meses, já vem no dividendo. Então não dá para esperar uma supervalorização de um fundo de papel. Já o fundo de tijolo é diferente. Ele costuma pagar os dividendos ali, parece um reloginho assim, paga sempre igual, porque tem inquilino. Tem inquilino, paga o aluguel, ele distribui. Anda meio que bem previsível, bem de lado, né? Não tem muita flutuação, porque a Selic tá, a inflação tá. Não, ele paga assim, bem constante, óbvio que tem reajuste, né, Dos da contratos de aluguéis, inflação, sim. uma vez por ano. Só que, por outro lado, o fundo de tijolo ele tem mais potencial de valorizar, né? Porque é a economia real, poxa, se essa rua aqui ela se valorizar, esse imóvel vai valer mais. Se o país estiver melhor, se tiver mais empresa querendo alugar, tem mais demanda. Ou a própria desvalorização do nosso dinheiro. Então, o real passa a valer menos por conta da inflação, o imóvel passa a valer mais, né? É. Então, assim, um fundo de tijolo você pode esperar mais valorização e um dividendo ali mais estável. Agora, o fundo de papel, mais dividendo e menos valorização. Aham, e um ponto que eu acho muito interessante no fundo de papel é porque, por exemplo, o imóvel valorizou, o fundo de tijolo valorizou, mas se você quiser vender, você vai pagar o imposto sobre isso. Agora, no fundo de papel, não. Você vai receber a inflação junto no dividendo e você não está pagando imposto nenhum. Então, eu Sim. vejo como algo muito positivo. Não, o fundo imobiliário é uma ferramenta de correção da inflação muito poderosa. Ele não é uma correção direta, assim, olha, tenho certeza que eu vou ganhar acima da inflação todos os meses. Porque flutua, é renda variável, né? Seu valor da cota pode ir mudando. Mas esse dividendo, ele tem toda a chance do mundo de, para o resto da vida, superar a inflação, né? E aí eu gosto dos fundos de papéis, por quê? Tem um amigo meu que falou isso, eu sempre repito, né? Que o Brasil ele é o país do pós-fixado. Por quê? Porque se você pegar janelas longas, taxa Selic é alta, taxa de inflação é alta, em alguns momentos vai estar menor e outras vai estar maior, só que a gente constrói a nossa carteira de investimentos para um longo prazo, né? Então, na média, a gente pode pensar numa Selic a 8% ao ano, a gente pode pensar numa inflação a 5% ao ano. Agora pensa, você compra um fundo de papel que te pague a inflação nesse período mais 6, 7 ou 8%, é muito bom, é um ganho Sim. real, né? E acima da taxa Selic também, tem muito fundo que paga CDI mais 2 ou 3%, né? Então, é uma ferramenta interessante, mas é um bicho bem diferente, o fundo de papel e o fundo de tijolo. Exato. O que tem que ser analisado em cada um também é diferente e ele já até deu as dicas dos dois, então tem que ser bem visto essas duas partes. E qual fundo imobiliário em específico ou setor você vê que hoje tá caro? Você acha que não tem ainda por conta dessa queda da Selic e essa situação? Eu acho que não tem muito fundo imobiliário ainda caro, né? Eu acho que quando a gente olha preço, né, o preço ele importa, né? O preço ele é bem importante quando você vai comprar alguma coisa, porque quanto mais barato você comprar, maior vai ser a sua rentabilidade e o seu dividendo. Então tem uma métrica que é o preço sobre o valor patrimonial, né, que é um cálculo
rápido que a maioria dos sites já tem e já mostram Sim. isso para a gente. Basicamente, para achar o valor justo do fundo imobiliário, essa métrica tem que estar próxima de 1. Aí eu costumo sempre usar que entre 0,9 e 1,10 é um valor justo ainda. Por mais que tenha essa variação, às vezes é uma distorção de mercado, às vezes é um erro de um laudo. Não um erro, mas às vezes você está olhando um laudo de avaliação desse imóvel mais antigo. Então, são distorções aceitáveis, digamos assim. Principalmente num fundo de tijolo, porque o que acontece? São imóveis, né? E aí, para você mensurar o quanto custa, tem uma empresa que faz isso anualmente e vê quanto custa. Então, se essa avaliação foi feita há 9 meses, então isso não está mais tão atualizado assim e pode interferir no PVP. Exatamente. Não dá para olhar cegamente. Nos fundos de tijolos, menos ainda. Os fundos de papéis são mais fidedignos, assim, são mais reais, porque tem marcação a mercado, é praticamente um título de renda fixa, né? Então, mas olhando nesse ponto, até 1,10 ainda está aceitável comprar. Embora seria melhor comprar quando está mais próximo de 1 ou abaixo de 1. Então, se a gente olhar hoje o mercado, a gente vai ter os fundos de renda urbana sendo negociados a 1,06, 1,07, já está um pouquinho mais caro, mas ainda é um valor aceitável, porque eu costumo falar isso também. Você comprar um bom ativo imobiliário por um preço justo, tá bom, porque você vai contratar esse dividendo mensal aí para o resto da sua vida. O problema é comprar muito caro. Se estiver acima de 1,10, principalmente se for um fundo de papel, aí eu já acho que tá caro demais. Tem fundo imobiliário que tá caro. Né? Se a gente olhar até o MXRF11, ele tá sendo negociado a 1,05, 1,06. Eu acho que não compensa comprar, por mais que ainda esteja dentro desse gap, é porque você olha outros fundos parecidos, um CPTS, por exemplo, que está negociando a 0,96. Aí eu não acho que vale a pena comprar a 1,06.